Bom, então, só para a gente fazer um resumo de uma conclusão em relação à mediunidade, para a gente passar para o outro tema, a mediunidade, em todas as suas formas, né, representa não apenas um fenômeno assim, extraordinário, mas uma oportunidade única de crescimento. Porque quando a gente estuda, quando a gente pratica, quando a gente faz o serviço, independente de quem é, como é, em relação ao outro, né? É, é uma oportunidade única de crescimento nosso. Quem está lá com bônus horas somos nós que recebemos isso. E aí o nosso débito do passado vai sendo menor, porque todos nós somos devedores. E no Evangelho, tem uma parte no capítulo 19 que afirma o seguinte: a cada um será dado conforme suas obras. Se eu dou, eu recebo. É sempre uma troca. E a cobrança também é de acordo com as obras. Se eu não quero, se eu não dou conta, gente, a gente pede para fechar. Quantos médios a gente fechou? Foi para uma outra área, está exercendo com outro aprendizado e está tudo certo. Saiu de um centro espírita, foi para a igreja evangélica, saiu da igreja evangélica, foi para um centro espírita. É católico, ficou eu era católica, queria ser freira. E eu fui o quê? Eu fui para o espiritismo, estou no espiritismo. E está tudo certo. Desde que você esteja dentro de uma frequência elevada, procurando ser melhor a cada dia e com disponibilidade de ajudar o outro. De assumir um compromisso, independente do que esteja acontecendo, eu assumo esse compromisso e eu vou estar lá. Por mais difícil que seja. E isso é o que a gente chama de responsabilidade, de autorresponsabilidade por nós mesmos. Nós não podemos perder a oportunidade de estarmos aqui nesse momento que a Terra está vivenciando, da gente não fazer a nossa parte. E isso é necessário que a gente estude, que a gente tenha disciplina, que a gente tenha intenção genuína de contribuir para o bem coletivo. Não podemos mais ficar com as conversas, porque aconteceu isso, porque foi preso por isso, porque julgou isso, como pode isso. Não podemos mais ser esse tipo de indivíduo nessa época do nosso planeta. Não. Nós temos de saber que todos nós somos irmãos, que todos nós somos imperfeitos e que viemos aqui para ser melhores. E cada tipo de mediunidade, ela tem a sua característica singular, né? Desde a psicografia até os fenômenos físicos, né? Como no Frei Luís, no Rio de Janeiro, onde existe materialização física, né? O Paulo Frutuoso, o Robson, viram lá. O Robson tem uma fala que ele contou para gente, ele conta em algumas, eu acho que deve ter gravado em algumas lives dele aí, que ele fala o seguinte, que o espírito chegou e falou para ele, materializou e falou assim, você vai ter de fazer isso, isso e isso. E o Robson é daquele, não vou fazer. Aí o Robson virou, o espírito saiu de lá, veio em função, materializado, não estava incorporado em ninguém, não. Ele estava materializado, como, não como nós, mas em matéria, né? Pela quantidade de ectoplasma que tinha no local. Chegou para ele, olhou, você combinou. E aí falou umas coisas para ele, particular dele, entendeu? E aí ele colocou em prática. Então, nós, claro que, vamos supor, a minha mediunidade não é nem 5% da mediunidade que o Robson tem. E eles são
que eu conheço, são poucos os médios que têm a incorporação totalmente inconsciente. A Mônica tem fenômeno, mas ela canaliza mais pela pineal e pelo laríngeo para ela falar. Não, não fica muito, ela não fica muito inconsciente, não. A Mônica de Medeiros. Então, quando nós vamos estudando, quando nós vamos entendendo isso, nós vamos encontrando dentro da ciência, por isso que o Espiritismo, as obras que Kardec codificou, ela tem os três pilares: filosofia, ciência e religião. Claro que tem pessoas que vão mais para o lado científico, tem pessoas que vão para o lado religioso e tem pessoas que vão para o lado filosófico. E está tudo bem, desde que cada um entenda que todos têm direitos, que respeite a escolha de cada um. E aí, nas pesquisas que a gente tem da neurologia, da psicologia, da antropologia, da parapsicologia, oferece uma nova perspectiva sobre o estado alterado de consciência, que aí seria um outro curso, porque está dentro da experiência extrafísica. O Robson tem um curso disso lá nos Guardiões da Humanidade, e da manifestação mediúnica. E essa interseção de ciência e espiritualidade reforça a nossa visão dos dois lados, que a gente passa a entender isso, alinhando, fazendo um alinhamento e podendo expandir a nossa consciência e desenvolver o nosso potencial humano. Nós como médio, nós como pessoas. E é isso que a gente leva. Na ótica do espiritismo, e aí nós temos várias vertentes, né? Tem aqueles que eu não gosto muito do nome, né? Ah, você pergunta assim, você é espírita? Eu sou kardecista. Espera aí. Primeiro que Kardec, ele era um filósofo cientista. Ele não você é espírita e você segue a codificação que Kardec fez, totalmente diferente. Que o umbandista também pode falar isso. Eu sou espírita, utilizo dentro do meu centro a codificação de Kardec, mas com embasamento o quê? Umbandista, que é uma criação aqui no Brasil, a Umbanda. Por causa que o espiritismo codificado, quando veio para o Brasil, ele era da elite. E as outras pessoas, como que ficavam? Por isso que veio a Umbanda. Trouxe algumas coisas da Igreja Católica, algumas coisas do Espiritismo, algumas coisas do Candomblé. E virou a Umbanda. E a mediunidade é essa comunicação entre os dois planos, material e espiritual, para disseminar mensagens de esperança e aprendizado. Foi o que Chico fez, com mais de 400 livros. E dentro dos livros, coisas que ainda nem aconteceram. Aparelhos que ainda a gente não tem fisicamente, mas está descrito nos livros dele. Né? Nas palavras de Kardec, a ciência e a religião caminharão juntos quando ambas deixarem de se excluir. Está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem de andar junto. A mediunidade, em todas as suas formas, é uma oportunidade de crescimento e serviço ao próximo. Conforme Kardec, ele escreveu em 1861, Chico Xavier, que ficou, né? 61, eu não sei se foi o desencarne foi a época que ele escreveu. Essa é a capacidade que deve ser desenvolvida é, com amor, com disciplina, com responsabilidade, sendo uma ferramenta para o progresso espiritual e moral.
As evidências científicas reforçam que a mediunidade não é um fenômeno espiritual, mas também é um processo humano complexo, que envolve interações entre mente, corpo e espírito. É aquilo que eu falei lá hoje no início, né? Que eu pergunto sobre o que está acontecendo comigo fisicamente, o que é espiritualmente, o que é psicologicamente, o que meu emocional e a minha mente está querendo me dizer sobre uma dor que eu tenho. Porque o nosso sintoma está falando. Seja um sintoma físico, psíquico ou espiritual, ele sempre vai trazer um aprendizado para a gente. E quando nós combinamos essas descobertas com a nossa experiência mediúnica, faz com que a gente possa ter uma relação muito mais ampla conosco, com os outros. Mesmo que a gente não vá falar com outros da nossa família sobre espiritismo, sobre os nossos amigos. Mas nós temos a capacidade de ter resiliência, de aceitação, de que o outro pode estar certo. Ele pode não concordar com a nossa visão, mas ele pode estar certo. E a gente. Só que eu respeito o outro, mas também peço que o outro me respeite na minha visão. E assim nós podemos caminhar dentro da nossa mediunidade com confiança, num propósito da gente ser melhor a cada dia, num propósito maior que é o coletivo da nossa humanidade. E esse coletivo reconhece que a mediunidade como uma poderosa ferramenta de transformação pessoal e coletiva. Quando praticamos o amor essencial, com sabedoria, responsabilidade, nós não apenas nos elevamos, como elevamos todos aqueles que têm contato conosco. Vocês aqui, minha família, meus amigos, os nossos políticos, porque eu faço um trabalho de doação energética com eles, para que nós termos um país melhor e um mundo melhor. Então, e isso é o futuro da nossa humanidade, é o futuro do nosso planeta. E cabe a nós. Porque se o nosso planeta está assim, provavelmente nós já fizemos muita coisa ruim. Porque a gente já reencarnou várias vezes aqui. E nós contribuímos para que o nosso planeta estivesse assim. Nós somos responsáveis para isso. Então, nós temos de fazer o nosso melhor. Bom, alguém levantou a mão que queria falar. Não sei quem é não, mas eu sei que levantou. Então, por favor. Ah, é a Poliana, ela não levantou a mão, ela escreveu. Eu vi na hora que chegou a mensagem, mas depois eu tenho disso, gente. Tem hora que os negócios não vão. Eu vou passar, não precisa preocupar, não, tá, gente? Que eu vou passar uma referência bibliográfica para vocês disso que foi falado aqui, tá? Fala, Poliana. É porque quando você estava falando em relação ao espiritismo, né, eu ia até te perguntar, porque eu sempre vejo você falando dos Exus, os caboclos, né, pedindo a proteção. Aí eu ia te perguntar se não tinha divergência, né, em relação em falar ser espírita e colocar eles, né, durante as preces, pedir a proteção, do lar, essas coisas tudo. Porque eu sou bem, assim, mais do lado da Umbanda. Tô entrando no espiritismo agora. Aí eu fiquei assim, né, falei assim, mas será que pode? Será que não pode? Porque eu gosto das duas coisas. Aí para mim é interessante ter ouvido você dizer isso agora. Sim, porque, gente, nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Eles também são. Eles também estão em evolução. O que acontece é o preconceito que as pessoas. E claro, né? Você que é um bandista pode ensinar muito mais, porque eu sei porque o meu pai gostava de frequentar, então eu frequentava para levar ele. Então eu aprendi algumas coisas frequentando para como visitante e acabou eu sendo madrinha de um menino filho de uma mãe de santo, porque ela passava roupa aqui em casa, a Jo.
A Jo também tem uma mediunidade fenomenal. A Jo é um exemplo de, se não fosse a Umbanda, ela teria internado no hospital psiquiátrico. Seria diagnosticada como esquizofrênica. Ela é um homem homossexual e tinha, quando eu conheci ela, acho que mais de uns 25 anos atrás, uma estrutura de vida totalmente em desequilíbrio. E ela passou a conviver, eu levei para limpar meu consultório, para limpar, veio trabalhar aqui em casa, né? E aí meu pai gostava de ir lá, e eu fiz um curso com uma entidade lá, eu vou passar alguns exercícios para vocês. Eu tenho de achar o caderno que tem o exercício do Bará. É um chá que ele faz que abre a mente da gente, um chá de maçã com vodka. E é importante, só que ele tira a essência do álcool da vodka. Eu tenho que conversar com ele aqui mentalmente para ele tirar isso para vocês poderem fazer. Então, assim, são todos espíritos. Aí tem lá o lado da Umbanda, que é de esquerda, né? Que mata animal e tal. Dessa fase eu não participava, eu não ia. E os espíritos aceitavam. E eu vi espíritos que eram dessa, e eu fui participar só como frequentadora. Eu vi espírito que era dessa área da esquerda que ele desenvolveu. Eita, todos nós. A gente tem o exemplo daquele de Abadiânia. Tinha tudo para ser desencarnar evoluído. Foi para o outro lado. Exemplo, mas não é só. Tem pastores, tem padres também da mesma forma. Por quê? Porque são imperfeitos. O espírito é imperfeito. A gente tem de entender o ser humano como um espírito imperfeito, que está aqui para melhorar a cada dia. E é independente. Religião é dos homens, gente. Não é que Jesus, ele não tinha tempo. Ele pregava, ele pregava no rio, nos montes, debaixo das árvores, né? Ele pregava nesses lugares. Ele não tinha tempo. E o templo quem fez na natureza. E aí o templo foi os homens. A Bíblia Sagradas foram escritas pelos discípulos de Jesus. Não foi por Jesus. Jesus deixou o exemplo. Paulo foi por uma área e Pedro foi para outra. Por isso que a gente tem as divisões. E aí depois cada papa e cada evangélico que vai, eles vão modificando a fala do que foi escrito. Mas se a gente pegar o que foi, está totalmente diferente. O Evangelho do Espiritismo, segundo o Espiritismo, codificado por Kardec, trouxe algumas áreas, não trouxe tudo da Bíblia. Então, a gente tem o quê? Se a gente conseguir uma frase só, amar o próximo como a si mesmo, a gente conseguir colocar isso em prática nessa encarnação, a gente vai sair daqui muito melhor. Bom, como sempre, eu vou ter de reprogramar, gente, e aí eu queria que vocês, eu vou pôr uma enquete lá. Tem muito tema, o tema da mediunidade, eu ia gastar uma aula, estou gastando 2 aulas, então eu não vou acabar em 4 aulas. Sinto muito dizer isso para vocês. Eu sei que alguns podem gostar e outros não, mas a gente vai ter de ter mais aulas. Eu sou uma que não vou gostar, que vai gastar mais meu tempo, mas compromisso feito, compromisso assumido. Né? Então, eu não vou poder, mas eu já vou avisar para vocês, vou reestruturar e aí eu vou avisar para vocês como que a gente vai fazer, tá? É, Ana Paula, você queria falar alguma coisa e eu acho que eu não dei ouvidos a você. Não, meu amor, eu coloquei uma palminha. Ah, tá.
Você pôs um Eu coração, concordei, também, né? agora, porque eu gostei que vai. O que você não gostou, eu gostei, que vai continuar um pouquinho mais. Não, compromisso, eu fiz o compromisso de vocês de passar o conteúdo. O Sim, curso de vibração, deixa eu só, o curso de vibração que eu dava num dia só, olha, em 4 horas. Só que eu acrescentei nesse curso mediunidade. E aí era um dia uma aula de mediunidade, uma aula sobre energia, uma aula sobre vibração e a outra sobre os posicionamentos. Todas elas, vocês podem perceber nas duas aulas, eu vou falando da conexão da gente com o nosso eu interior relacionado aos temas, né? sim. Só que o que eu era para me dar uma, eu duas, né? Então, Ah, então eu gostei. felizmente vai ter mais aulas, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos vocês pela paciência. Espero ter contribuído um pouquinho aí com a minha experiência, com o meu conhecimento. E na próxima semana a gente está junto para essa jornada aí na espiritualidade. Eu estou gastando mais ou menos, em média, para fazer cada laudo, é, uns 30 minutos. Então, hoje vocês estão em 26 pessoas, só que o grupo é 30 e poucas pessoas, se não me engano, no coisa. Eu não sei ainda, não sei de cor quantos são. Então, imagine quantas horas que eu vou ter para fazer o laudo de todo mundo. Tá? E ainda vou ter que separar para tirar um momento para a gente começar a tirar dúvidas de vocês também, né? E vai ter certas dúvidas aqui no coletivo para que vocês possam me mandar depois os questionamentos sobre o laudo de vocês e eu preparar uma resposta para cada um no coletivo, porque aí eu englobo tudo isso, tá? Mas eu posso dizer que o da Milena está pronto, o da Elizabeth está pronto, eu lembro, porque elas são médiums e aí eu lembro de cabeça. Da Daiane está pronta, a Daiane não está aqui, que é aniversário dela. Tem até de dar uma ligadinha para ela hoje. Só para deixar a É, gente ansiosa. mas a semana que vem, deixa eu fazer pelo menos uns 10, aí eu mando 10. Aí depois na outra semana eu mando mais 10. Eu não fiz 10 ainda, eu fiz 5. Mas amanhã eu tenho tempo para fazer, porque primeiro eu tô em casa, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui e tirar aqui.